Muito bem, irmãos, nós estamos caminhando aí para o final do estudo da carta aos Hebreus. Então hoje nós vamos tentar cobrir esses versículos. Hebreus capítulo 13, versículos 9 até o 17. Na semana passada nós examinamos aqui os versículos 7 e 8 desse capítulo. Hoje nós vamos cobrir um trecho um pouquinho mais longo. E aí nós vamos ter mais uma aula apenas, né, para encerrar. E aí depois aqui do final do estudo aos Hebreus, nós damos sequência natural aí ao texto e entramos no estudo da carta de Tiago. Tá ok? Muito bem. Eu vou fazer a leitura aqui, Hebreus capítulo 13, versículos 9 até o 17. A palavra de Deus diz assim: Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça, e não com alimentos, pois nunca tiveram proveitos que com isto se preocuparam. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos, pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Muito bem. Estamos então chegando aqui ao final do estudo da carta aos Hebreus, né? Então estamos finalizando aqui. Temos a partir, depois do estudo de hoje, apenas os versículos 18 até o 25, algumas recomendações pessoais. Em nossos estudos, irmãos, eu creio que deve ter ficado claro, porque nós enfatizamos isso, nós batemos muito nessa tecla, que o autor aqui da carta aos Hebreus tinha a preocupação de argumentar e deixar bastante claro para aqueles que consideravam a possibilidade de abandonar o caminho do Evangelho, que não valia a pena fazer isso. Não vale a pena abandonar o caminho do Evangelho. E qual é o argumento principal do autor apostólico para fundamentar-se e asseverar que não vale a pena abandonar o caminho do Evangelho? O argumento principal é olhar para a pessoa de Cristo, quem Ele é, e para a obra de Cristo, o que Ele fez. Então, ao longo de toda a caminhada, né, no escrito, na carta aos Hebreus, nós vemos muito esses dois aspectos sendo levantados e dissertados. Lembra quem Cristo é, lembra o que Cristo fez. Considerando quem Cristo é e o que Ele fez, você acha mesmo que vale a pena você deixar o caminho do Evangelho? E é isso que ele vem tratando abundantemente ao longo de todo o escrito da carta aos Hebreus. E agora nós vamos chegando ao final da carta e nós encontramos algumas exortações finais, né? Acho que não tem um outro título que pudesse encaixar tão bem aqui. Exortações finais. Então, são as últimas exortações. E a gente percebe que nessas, e hoje são duas basicamente que eu vou tratar aqui com os irmãos, nós percebemos que essas duas exortações finais
nos levam de volta para pensar que não vale a pena abandonar o caminho do Evangelho. E a gente pode, inclusive, manter na nossa mente ainda aquela figura da carreira cristã. Lembra que nós estamos falando sobre isso já há alguns domingos? Nós estamos numa carreira cristã, não é? A semelhante de alguém que corre uma maratona. Uma maratona é longa, é uma corrida muito longa, muito distante. Ela exige demais. Você tem que ter, para correr uma maratona, muita perseverança. Você não pode carregar peso extra. Você tem que estar bem preparado. Você não pode se distrair com as coisas que vão acontecendo em quem está correndo uma grande maratona. E da mesma forma, a vida cristã é comparada como uma maratona. Precisa de perseverança, precisa de foco, não pode se carregar peso extra, né, que ele vai chamar aqui de pecado, não pode se distrair olhando para as coisas que a vida tem ali, não pode diminuir o passo, tem que ser firme, perseverante, para chegar lá na linha de chegada. Tá? E a gente vai então perceber que nós temos mais dois aspectos nessas duas exortações, que nos remete também, de novo, para essa perspectiva de que nós estamos correndo uma carreira cristã. E, de novo, não vale a pena sair desse caminho, sair dessa trajetória, sair desse objetivo. Então, são exortações finais de Hebreus, esse é o título, o tema da aula de hoje. Quais são essas exortações? Primeiro, cuidado com doutrinas contrárias ao Evangelho. Cuidado com doutrinas contrárias ao Evangelho. Veja o versículo de número 9, irmãos. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Cuidado com doutrinas contrárias ao Evangelho. Quando um navio parte para fazer a sua viagem, a sua... Oi? Desculpa. Eles precisam resolver uma questão lá que eu não sei dar a informação, né? Mas eles vão verificar lá. Não, nada grave, né? Coisa do dia a dia aqui, tá? Perdi. Do navio, muito obrigado. Então, quando o navio parte em direção ao seu destino, ele faz uma viagem muito longa. Mas se ele se desviar meio grau aqui no início, ou no decorrer da sua rota, ele desviar meio grau, ele não vai atingir o objetivo dele, mesmo que o desvio seja mínimo. Porque é tão necessário, e o autor apostólico bate nessa tecla, tomar cuidado com doutrinas contrárias ao Evangelho. Porque vejam, irmãos, o Evangelho é puro, o Evangelho é simples. E para ele estar dizendo isso, e escrevendo dessa forma, é que esse Evangelho puro e simples estava sendo manchado, estava sendo enlameado, estava sendo maculado com alguma coisa que iria estragar o Evangelho. O que é o Evangelho puro e simples? O que é o Evangelho puro e simples? O Evangelho puro e simples é o seguinte: nós, por conta do nosso pecado, nós perdemos tudo. Nós não perdemos muito, nós perdemos tudo. Não perdemos pouco, e nem perdemos muito,
nós perdemos tudo, não sobra nada. Tanto é verdade que a nossa condição espiritual é de morte espiritual. Morto fala? Sim ou não? Morto pensa? Sim ou não? Morto anda? Morto tem desejo? Morto tem algum sinal vital de vida? Sim ou não? Não. Não tem. Nós perdemos tudo. Ok? Tá. Isso nos assusta? Deveria. Deveria. Ok. Para que eu seja salvo, Deus precisa fazer o quê? Tudo. Deus tem que fazer tudo. Deus não fez um pouco por nós, e Deus também não fez muito por nós. Deus fez tudo. A obra de salvação exige ressurreição espiritual. Nós não podemos dar voz para nós mesmos, ressuscita-te. Lázaro não saiu do túmulo porque resolveu a partir de si mesmo sair do túmulo. Lázaro só saiu do túmulo porque de fora do túmulo, Jesus Cristo disse para ele: Lázaro, vem para fora. Isso é ressurreição. Deus fez tudo. Onde é que Deus fez tudo? Na cruz. Então, na cruz, Deus nos deu tudo. Deus não nos deu pouco, Deus não nos deu muito, Deus nos deu tudo. Em Cristo, nós recebemos da parte de Deus tudo o que Deus tinha para nos dar. Percebem isso? O que é o evangelho puro e simples? Nós perdemos tudo, Deus por nós fez tudo, Deus nos deu tudo, e por conta disso, nós somos salvos. Qual é a minha participação na salvação? Nenhuma. Como é que eu ajudo a Deus na minha autossalvação? Não ajudo. Como é que eu impressiono Deus para Deus me dar alguma coisa da sua parte de bom? Não impressiono. Nós estamos absolutamente falidos espiritualmente. O evangelho puro e simples é isso. Eu reconhecer que não tenho nada, não posso nada, não sou nada, estou perdido, absolutamente condenado, e se Deus não fizer algo por mim, como na cruz fez, eu estou absolutamente perdido. Então, pastor, eu não posso fazer nada? Não, não pode fazer nada. E se eu quiser fazer alguma coisa? Então, você não pode fazer. Lembre-se, a nossa condição espiritual não é de ferido, mas de morto. Não é ferido, é morto. A diferença entre um ferido e morto é gritante. Um você leva para o hospital para ser tratado. Um morto, a gente leva para o cemitério para ser sepultado. A nossa condição espiritual não era de ferido, a nossa condição espiritual era de morto. Então Deus nos deu em Cristo tudo, e Ele por nós fez tudo. O evangelho puro e simples é isso. Eu estou morto em meus delitos e pecados, e Deus me ressuscitou em Cristo e me deu a salvação eterna. Esse é o evangelho puro e simples. Na sua caminhada, na sua trajetória, na sua corrida em direção a Jerusalém celestial, você não pode se deixar se contaminar por doutrinas estranhas ao evangelho. E qual é o problema da doutrina estranha aqui? Ele faz uma citação de uma doutrina estranha aqui. O versículo 9, ele introduz a ideia de que o que vale é estar com o coração confirmado com graça. Tudo que nós temos é pela graça de Deus. E não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Qual é o problema aqui do alimento em si? Então veja, o autor está escrevendo para judeus, crentes em Jesus Cristo, e que de alguma forma, uma boa parte deles estava considerando a possibilidade de abandonar o caminho do evangelho.
E ele introduz aqui a ideia de, olha, vocês não podem se deixar envolver por doutrinas várias e estranhas. E esse negócio aí de comer algum tipo de comida como se fosse algum tipo de benefício espiritual, olha, nenhum proveito teve aqueles que com isso se preocuparam. O que vale é estar com o coração confirmado com graça. O que vale é estar com o coração confirmado com graça. E depois ele cita que há um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, versículo de número 10, e ele cita no versículo 11 o que acontecia com o sangue daquele animal e com o corpo daquele animal, nesse caso específico, do alimento que não era utilizado pelos sacerdotes. Então qual que é a ideia aqui? A ideia aqui parece ser a seguinte: olha, o que é estranho ao Evangelho é que de repente algum tipo de prática, e aqui está sendo relacionada essa prática com algum tipo de alimento, como sendo algo que pode trazer algum benefício espiritual além daquele que o próprio Cristo já proporcionou para nós. E aí ele então considera como é que os sacerdotes utilizavam-se dos animais. Então havia um tipo de ritual que nem mesmo o sacerdote utilizava para se alimentar dos animais. Então o que ele fazia com o sangue? Ele pegava o sangue do animal e levava para dentro do Santo dos Santos. E lá dentro do Santo dos Santos ele oferecia aquele sangue como oferta a Deus, como o sinal e a prova de que um animal substituto havia morrido e sofrido a pena de condenação, de morte, em favor do pecador. Isso era um símbolo representativo da pessoa de Cristo na cruz. Então o sangue era tirado pelo sumo sacerdote e levado lá dentro do Santo dos Santos e apresentado lá a Deus como sacrifício, como prova do sacrifício. O sangue foi derramado, a vida do animal foi tirada, a vida do substituto do pecador foi tirada, tá? Essa que é a ideia. Parte do animal era queimado no altar, e uma outra parte do animal era levada para fora do arraial, para longe, para distante, e era queimado. Esse corpo do animal, parte queimado ali no altar, não é? E parte queimado fora, não é? Você tinha um símbolo ali bastante representativo. A ideia de que parte do animal era queimado ali, era que aquele animal foi sacrificado e toda a ira de Deus consumiu o animal. Não só ele foi morto, mas a ira de Deus foi satisfeita. E a outra parte do animal que é levada para fora, que foi sacrificado como sinal de sacrifício, como substituto do pecador, aquele ato de levar o animal para fora, simbolizava que a ira de Deus foi levada para fora do povo de Deus, do meio do arraial de Deus. Então o que alguns estavam considerando? Que possivelmente algum tipo de ritual podia abençoar ainda mais a vida das pessoas que se envolvessem naquele tipo de ritual. E o que o autor aos Hebreus está dizendo? Foi cuidado para vocês não misturarem o evangelho com porcaria. Cuidado para vocês não misturarem o evangelho com porcaria. Cristo é suficiente, você não precisa de mais nada, porque Deus já te deu tudo. Deus já deu tudo. Irmãos, considere. Quando nós falamos de avivamento espiritual aqui, nós estamos falando de busca intensa de Deus. Nós não estamos falando de Deus nos dar algo que Ele já não nos deu. A ideia do avivamento espiritual não tem a ver de Deus conosco. A ideia do avivamento espiritual tem a ver de nós aqui com Deus. O que é que Deus pode nos dar além do que Ele já nos deu? Vamos lá. O que é que Deus tem para nos dar de mais precioso, irmãos? Jesus Cristo, o Filho de Deus, o herdeiro de todas as coisas. Sem Ele nada do que foi feito se fez. A quem Deus amava desde a eternidade, não é? E na oração sacerdotal Jesus diz isso. Graças te dou porque me amaste desde antes da fundação do mundo. Uma relação de amor de Deus com o Filho. Existe algo superior que Deus não nos deu, que Deus pode nos acrescentar e nos dar mais? O problema aqui é a falta de contentamento com o que Deus já nos deu. E aí de repente eu preciso de alguns elementos a mais para eu me sentir totalmente satisfeito e cheio de Deus. Eu não preciso, eu já tenho tudo. Tanto é verdade que na sequência do texto
A gente lê o versículo 12, por exemplo: por isso foi também que Jesus, para santificar o povo, pelo próprio sangue, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. A ideia de que o Cristo sacrificado foi levado para fora da cidade de Jerusalém, e não dentro da cidade, lá fora. E mais, saiamos, pois, versículo 3, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. A ideia aqui da vergonha de Cristo, do sacrifício, da obra de Cristo. Saiamos a ele fora do arraial, sigamo-lo, andemos em direção a ele. E como é que nós saímos em direção a Cristo? Como é que nós experimentamos isso? Como é que nós desfrutamos do sabor da pessoa e da obra de Cristo? Na medida em que nós vamos à cruz e nós entendemos o que na cruz aconteceu. Na cruz, irmãos, e aqui eu aponto para a cruz, viu, presbítero Rafael? O presbítero Rafael que me ensinou isso. Pastor, cada vez que o senhor fala da cruz, o senhor aponta para lá. Por que o senhor não aponta para lá quando tem a cruz? Agora eu aprendi. Aqui, ó, na cruz. Quando nós olhamos para a cruz, irmãos, nós devemos nos ver na cruz. Quando nós olhamos para a cruz, nós devemos entender que a obra de Cristo realizada na cruz foi por causa do nosso pecado. O lugar onde você encontra-se com Deus não é outro senão na cruz. É o ponto de intersecção e do encontro de Deus com você. Na cruz, Deus pune os seus pecados. Na cruz, Deus se dá por satisfeito de ter castigado você. Na cruz, Deus se sente aliviado por olhar para você e ter castigado você e sentir-se satisfeito da sua justiça ter sido feita contra você, mas por meio do seu substituto. A bênção da salvação é que nós já fomos condenados na pessoa do nosso substituto. A maldição da condenação é que essa condenação que cai sobre nós através da pessoa de Cristo como nosso substituto, os ímpios e os condenados não terão Jesus como substituto deles. Então a ira e a maldição de Deus que caiu contra Cristo como seu substituto, vai cair diretamente sobre aqueles que não têm Jesus Cristo. A diferença entre um pecador perdoado e um pecador condenado é que o perdoado, Cristo é o seu substituto para receber a maldição de Deus contra você. E o ímpio, o condenado, não tem nenhum substituto. A ira e a maldição de Deus e a justiça de Deus vai cair diretamente sobre ele. A diferença entre um pecador salvo e um condenado é que o salvo tem Jesus como seu para-raio. O condenado, o raio cai na cabeça dele. Se você considerar que o raio é a ira, a maldição, a justiça e a condenação de Deus, você pode entender isso de forma profunda. Jesus Cristo é o seu para-raio. Ele recebeu o que você deveria receber. Mas o ímpio vai cair diretamente sobre ele. Saiamos fora do arraial ao encontro com Cristo na cruz. Ele sofreu, ele pagou, ele foi humilhado, ele foi envergonhado, e é isso que nós deveríamos sentir diante e aos pés da cruz. Você não precisa de algo mais, você precisa de Jesus Cristo. Não tem como melhorar a salvação, tem como desfrutar profundamente da salvação. Não tem como acrescentar benefício espiritual, tem como gozar benefício espiritual. Não tem como se sentir mais importante para Deus, tem a perspectiva de você já saber que Deus em Cristo te amou desde antes da fundação do mundo. Não tem como você impressionar Deus, é o contrário, sou eu que preciso ficar impressionado com Deus. E aí se abre de nós o versículo 14.
Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Nós estamos, eu estou olhando para esse corredor aqui, estou imaginando aqui que esse é o trilho que eu preciso caminhar, né? Eu estou olhando o portão lá na frente como uma linha de chegada. E tem um treco ali na frente que está me atrapalhando ver a linha de chegada. Então eu posso ter várias dificuldades, mas eu vou ultrapassar todas elas. Porque a maior dificuldade que eu tinha era o meu pecado, e Jesus Cristo já o venceu por mim. Louvado seja Deus, irmãos. É só uma questão de tempo, eu vou chegar lá. Eu não preciso de mais nada. Eu preciso do que Deus já fez por mim em Cristo. Então a minha cidade não é aqui. Aqui é uma corrida. E se é uma corrida, eu estou deixando tudo para trás. E se eu não posso olhar para os lados para perder o meu foco, é porque eu estou olhando para o que verdadeiramente importa. O que verdadeiramente importa. Nós não buscamos as coisas daqui, nós buscamos as coisas de lá. Então, cuidado com as doutrinas estranhas e contrárias ao Evangelho. Por quê? Porque você pode se perder. Se você acha que precisa de algo mais, é porque verdadeiramente Jesus Cristo não é suficiente. Então, o que eu faço? O que eu faço? Eu respondo. Eu não posso ajudar Deus, mas eu posso responder a Deus. Eu não posso impressionar Deus com as minhas atitudes, mas eu posso dedicar minha vida a Ele. Eu não posso viver de modo que Deus me ame mais ou menos. Eu não posso fazer isso. Porque o fato de Deus me amar não repousa no que eu faço ou deixo de fazer. Eu não aumento e não diminuo o amor de Deus por mim, porque o amor de Deus dele por mim não está em mim, está nele. A motivação de Deus me amar é Ele, não sou eu. Mas então o que eu faço? Eu posso responder. E como é que eu respondo? Versículos 15 e 16, ó. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Por meio de Jesus, não é por meio de coisas, não é por meio de outras coisas, alguns outros benefícios que eu posso encontrar em um alimento, enfim, que é o que ele está citando aqui. Não, é por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre. Atenção para essa palavra. Sempre. Queridos, duas palavras que nós deveríamos ter muito cuidado ao usar, nós. Sempre e nunca. Nós temos que ter muito cuidado para usar essa palavra, essas duas palavras. Quando eu falo sempre, a partir de mim mesmo, eu tenho que me lembrar que eu sou limitado. Eu não sou eterno. Deus me deu eternidade com Ele, mas é de Deus. Ele me deu, Ele me concedeu. E nunca ou jamais, a partir de mim mesmo, eu tenho que ter muito cuidado ao usar essa palavra. Porque eu não tenho capacidade de ter domínio sobre o sentido pleno dessas palavras. Mas observem, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre. O sempre aqui, queridos, implica nesta vida e por toda a eternidade. E por que eu posso oferecer a Deus sacrifícios de louvor sempre? Porque eu o faço por meio de Jesus Cristo, que é eterno. Então eu ofereço ao Senhor sempre, enquanto eu estou vivendo aqui, e eu vou continuar oferecendo ao Senhor sempre, porque eu estarei com Ele na eternidade.
A minha perspectiva, a sua perspectiva, precisa ser a perspectiva de que a forma como eu vivo aqui precisa ser reflexo real do que eu vou viver na glória. Eu tenho que, de alguma forma, antecipar o que eu terei na glória com o Senhor para viver aqui. Então eu não fico raízes profundas aqui, porque a minha vida final, eterna, não está aqui, não estará aqui, e sim na glória. Então eu antecipo. A maneira como eu vou viver com Deus na glória lá, eu antecipo para vivê-la aqui. É isso que significa a ideia de oferecer ao Senhor por meio de Cristo sempre sacrifícios de louvor. O que é sacrifício de louvor? A palavra sacrifício às vezes pode parecer, né, que a gente oferece sacrifício, eu vou me esforçar. Então, um sacrifício, algumas pessoas acham que o jejum é um sacrifício. Eu vou fazer um grande sacrifício de ficar um dia inteirinho sem comer, sem beber, né? E vou passar fome para Deus ter dó de mim, para Deus me dar alguma coisa. E Ele vai considerar que esse sacrifício que eu estou fazendo vai impressioná-lo. Isso é uma falácia. A ideia de sacrifício é a ideia de oferecer-se ao Senhor. É a ideia de entregar-se ao Senhor. Não é a ideia de impressionar Deus com uma performance espiritual. Tem uma ginasta, não vou saber falar o nome dela, mas ela é daquelas que fazem aquelas piruetas, né? Como é que chama aquela competição que tem um tablado grande e a ginasta faz um monte de acrobacias ali? Ginástica artística de solo, né? Ginástica artística de solo. Eu vi uma vez a apresentação de uma ginasta americana, ela tirou 10. Ela não cometeu um erro sequer. 10, nota máxima. Os juízes avaliam cada movimento e dão uma nota. E a nota máxima é 10. Ela tirou 10 em todos os fundamentos, em todos os movimentos. Ela impressionou de tal forma os juízes que todos eles deram 10. Irmãos, você nunca vai impressionar Deus para Deus olhar para você e dizer assim: oh, eu me sinto obrigado a abençoar esse fulano. Sabe quem impressiona Jesus? Quem impressiona Deus? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o herói de Deus. Quando Jesus morreu, ressuscitou, e Jesus subiu ao céu, sabe o que Deus fez? Hebreus, a gente já estudou isso. Deus pega o cetro, entrega nas mãos de Jesus, e diz a Jesus: assenta-te aqui junto comigo no trono. E Jesus recebeu o cetro de Deus. Sabe o que simboliza? Que Jesus é rei. Tão rei quanto, tão Deus quanto, tão onipotente quanto. Ele é quem impressiona Deus. Nele eu tenho todo o meu prazer. É por meio dele, nosso mediador, que nós nos oferecemos ao Senhor sempre. E aí eu concordo contigo, Fábio. Cadê o brilho nos olhos? Cadê a alegria? Cadê o desejo profundo de uma comunhão profunda com o Senhor? Mas o autor segue: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Tem uma música antiga, né? A gente podia até resgatar essa música, viu? O meu louvor é fruto de lábios que confessam o teu nome. O que esse texto está dizendo? Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração, né? É claro e é óbvio que o que está
aqui sendo abordado tem a ver com uma confissão genuína, real, verdadeira. Nós confessamos a Jesus Cristo como nosso Senhor, o nosso Salvador. Veja, irmãos, o que o autor está fazendo é, de novo, viu, nós temos tudo. Para que a gente vai sair da rota? Para que a gente vai mexer no evangelho puro e simples? Se nós temos tudo, o que a gente precisa fazer é apenas desenvolver a nossa salvação. O que a gente precisa fazer é tão somente desfrutar, viver intensamente essa obra que Deus nos deu em Cristo, antecipando a nossa comunhão com Ele lá. É uma antecipação. Eu vou ter lá de forma plena, então eu quero viver o máximo possível que eu puder aqui, já antecipadamente o que eu vou ter lá. E mais, ele segue. Versículo 16: não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação. Isso aqui é resultado. Isso aqui não é, não vou fazer essas coisas para Deus me dar benefícios espirituais. Ele já me deu. Lembra-se, eu perdi tudo. Deus precisou fazer tudo e Deus precisou me dar tudo. Então, como resultado do que Deus fez por mim, agora eu me dedico a Ele. E eu me dedico a Ele na prática do bem, na mútua cooperação. Nós estamos cooperando uns com os outros. E volta aqui aquela ideia de que nós estamos numa grande corrida. Com uma pequena diferença, né? Numa prática mesmo, só um leva a medalha de ouro. Só um leva a medalha de ouro. Os outros todos não levam o pódio mais alto. Agora, vejam que interessante, na perspectiva da carreira cristã, todos os que são do Senhor, eles são mais do que vencedores. Louvado seja Deus, irmãos. Vejam, você não está concorrendo com um irmão seu para ver se você chega primeiro do que ele. Porque aqueles por quem Cristo morreu e a obra que Cristo foi realizada em favor deles, garante a eles a chegada lá na eternidade, na glória eterna, naquela cidade que não é deste mundo, a cidade eterna, gloriosa, a nova Jerusalém. Todos nós vamos chegar lá. Agora nós estamos correndo essa carreira cristã. Então como é que nós vamos fazê-la? Nós vamos praticando o bem e nós vamos em mútua cooperação. Nós vamos caminhando todos juntos, como um rebanho, como o povo de Deus, como um rebanho. E guarde bem essa palavra, como um rebanho, grupo que vai caminhando, que vai correndo perseverantemente e vai trilhando, né? Imagina essa cena, um grupo de ovelhas caminhando e olhando lá para frente, e o Supremo Pastor chamando, e nós estamos ouvindo a voz do Supremo Pastor, nós estamos caminhando, não é, juntos, num grupo só, numa unidade só, rumo ao aprisco celestial, onde o pastor está nos chamando. Essa é a figura. Eu estou respondendo a Deus. E aí o texto diz que com tais sacrifícios Deus se compraz. Deus tem alegria. Deus olha para o seu povo e vê o seu povo se voltando para Ele. Deus olha para o seu povo, vê o seu povo com uma vida centrada em Cristo. Uma vida que vive intensamente Cristo. E Deus se alegra com o seu povo que assim caminha, que assim anda, que assim persevera, cujo objetivo é chegar à terra prometida celestial. Então, meus queridos irmãos, as exortações finais, a primeira delas é essa: cuidado com doutrinas contrárias ao Evangelho. Nós não precisamos de mais nada, nós já temos tudo que Deus nos deu em Cristo Jesus. Amém, queridos? Isso significa que eu vou ficar de braços cruzados, sentar e... Não. Porque eu tenho que responder, eu preciso responder a Deus. Porque a obra que Deus faz através da pessoa de Cristo exige uma resposta da minha parte. E as respostas estão aqui. Não é? Eu vou oferecer sempre sacrifícios de louvor ao Senhor por meio de Jesus. Eu não preciso de mais nada. Eu tenho o que é de maior tesouro, que é Jesus Cristo.
Uma segunda exortação aparece aqui no versículo de número 17: obedeça a seus líderes espirituais. O versículo 17 contrasta um pouquinho com o versículo 7, lembrai-vos dos vossos guias, porque o lembrai-vos dos vossos guias no versículo 7 dizia respeito ao que eles, como eles viveram, o que eles escreveram e a fé que eles tiveram, né? Então eram líderes que já tinham partido desta vida, que não estavam mais aqui entre nós. E o que os escritos, por que eu precisava atentar firmemente para os escritos dele, o que eles pregaram, o que eles ensinaram e a vida e a fé que tiveram? Porque o que eles pregaram, o que eles ensinaram, o que eles escreveram, apontava exatamente para quem? Para Jesus Cristo. E a fé que eles possuíam, que deveria ser imitado, que tipo de fé era? Não era uma fé de autoajuda, mas era uma fé que era totalmente fundamentada em Cristo, na pessoa de Cristo, na obra de Cristo. Então, nessa perspectiva, eu podia olhar para esses líderes do passado que já haviam morrido, e eu podia me fundamentar nos escritos deles, nas pregações deles, e imitar a fé que tiveram. Essa é a perspectiva. Agora, no versículo 17, nós somos instruídos aqui e exortados a obedecer os guias. Quem são os guias? E aqui, irmão, por favor, não me entenda mal, né? Eu não quero fazer a defesa aqui de que eu sou o seu guia. Eu sou o seu guia como seu pastor. Não me entenda mal. Eu não quero me utilizar, Wagner, pastor Wagner, como essa figura. Mas guia aqui é o líder espiritual que está sobre você, que pode ser o pastor da igreja, pode ser o presbítero da igreja, pode ser o seu líder espiritual, né, no seu departamento, alguém que vai te ajudar e que tem liderança e que é reconhecida essa liderança. Então, por favor, não se prenda à perspectiva apenas e tão somente do Wagner como pastor desta igreja, mas considere inclusive os pastores que você amou e que você já teve na sua vida, que eram guias, eram líderes espirituais, e que além do pastor local da igreja, você tem os presbíteros da igreja que também são líderes, também são guias. E aqui eu quero retomar aqui a palavra rebanho, que eu pedi para os irmãos, guarda essa palavra. E a perspectiva aqui então é de um rebanho, é de um grupo de ovelhas que está caminhando. E nós estamos olhando para o pastor supremo, o supremo pastor que é Jesus Cristo, mas nós temos que nos lembrar que o supremo pastor, para o bem da igreja, desejou dar à igreja alguns presentes. E esses presentes, né, que são dons, incluem os líderes da igreja. Líderes que ajudam a pastorear, líderes que ajudam na administração, líderes que ajudam no aconselhamento, líderes que ajudam na intercessão, líderes que ajudam dando bom testemunho, líderes que ajudam na exortação, líderes que ajudam no pastoreio. Então Deus olha para o seu rebanho de ovelhas sobre a terra. O supremo pastor morreu por este rebanho, por esta igreja, e esse supremo pastor, para o bem da igreja, destaca, desculpa essa palavra, seleciona alguns irmãos e dá dons específicos para esses irmãos, para acompanharem o rebanho dele, no meio dele, também como parte do rebanho. Então os guias são pessoas que Deus coloca na vida da igreja para ajudar a igreja a caminhar com a igreja junto ao aprisco, ou como rumo ao aprisco celestial. Por que eu preciso obedecer os guias? Porque vejam, irmãos, se eles têm uma autoridade reconhecida, eles têm capacidade de guiar a igreja, de estar com a igreja. É claro e é óbvio que eles podem errar, mas não é esse o ponto aqui. Nós temos outros textos que falam dos erros que precisam ser corrigidos, até mesmo na vida de pastores. Mas observem, os guias velam pela vossa alma. Nós cantamos agora há pouco aqui, te dou minha alma. Sabe quem ajuda a velar, a cuidar da sua alma? Os líderes da igreja. Agora você imagina um líder da igreja no dia da prestação de contas. Vamos supor que o Fábio desviou do caminho do evangelho, mas eu fui pastor dele. No dia de acerto de conta, Fábio, de repente, quando Deus chamar você para fazer um acerto de conta, Deus pode me chamar. Falou assim, Wagner, eu te coloquei como pastor do Fábio, o que você tem a dizer sobre ele? Senhor, sinto muito, mas ele foi um rebelde,
E ele não quis obedecer o evangelho que eu ensinei, que eu preguei. E aí eu vou ter que prestar contas. Gemendo. Não com alegria. Gemendo. De olhar para um irmão e testemunhar diante de Deus contra um irmão. Eu ensinei. Mas ele não quis dar ouvidos. Os irmãos entendem isso? Os guias têm sua responsabilidade. Não é nesse texto aqui que vai se tratar especificamente, a não ser esse item que eles velam pela alma do crente. E a forma mais intensa, mais profunda de se fazer isso, irmãos, é cotidianamente num alimento diário ou constante da pregação e do ensino. Os apóstolos se dedicavam prioritariamente à oração e ao ministério da palavra. A forma mais eficaz que nós temos de fazer isso é com a pregação. Cotidianamente, num alimento equilibrado. E no meu modo de entender, com pregação expositiva que pega todos os aspectos da vida cristã dentro de um livro, de uma carta, de uma perspectiva cristã. Então o que nós temos aqui, irmãos? Nós temos algumas exortações finais. Irmãos, vocês estão caminhando aqui numa grande corrida, vocês estão correndo numa grande corrida cristã. Então vocês tomem cuidado com o evangelho puro e simples, somente ele. Cuidado com doutrinas estranhas ao evangelho puro e simples. E cuidado, ouçam bem o que os guias de vocês ensinam vocês. Eles estão lá, foram colocados lá para isso, para ajudar vocês na caminhada cristã. Bom, se ele não faz o trabalho bem feito dele, ele vai ter que prestar contas disso diante de Deus. Então vejam, eu me sinto à vontade aqui para dizer isso aos irmãos, mas eu me sinto tremendamente preocupado com um outro momento, que eu vou ter que prestar contas diante do Senhor, até porque eu preciso pastorear o rebanho de Deus, não por constrangimento, mas espontaneamente, nem como dominadores do rebanho, mas como modelos do rebanho, e não de sorte da ganância, mas de boa vontade. Isso tudo eu vou ter que prestar contas o dia que eu sentar diante de Deus, para fazer ali o acerto quanto ao meu pastorado que Deus me deu. Mas o ponto aqui é o seguinte: nós precisamos caminhar como rebanho, como grupo, como povo de Deus, para o aprisco celestial. Então, exortação final: ouça, obedeça os seus guias espirituais, seus líderes, seus pastores, aqueles que Deus colocou sob responsabilidade para ajudá-los nessa caminhada cristã. Bem, diante de tudo isso, algumas questões para a gente refletir, para a gente pensar. Então, cuidado com doutrinas contrárias ao evangelho, obedeça seus líderes espirituais. Eu tenho hoje, então, 3 perguntas de reflexão. A primeira é essa: Jesus Cristo é suficiente para você, para lhe dar satisfação plena nesta vida e por toda a eternidade? Ou você precisa de algo mais? Você precisa de algo mais? Ou Jesus é plenamente suficiente? Segundo, você considera importante obedecer o líder espiritual que te ajuda a conduzir-se no caminho do evangelho? Você acha que isso é importante? Terceiro, Jesus Cristo é o seu maior tesouro, a razão pela qual você se submete a Ele em alegria e devoção de serviço? São perguntas, irmãos, que você precisa responder diante do Senhor, com sinceridade, com honestidade, com oração, com reflexão. O que você verdadeiramente está pensando da sua vida cristã, da sua vida espiritual? Essas 3 perguntas eu creio que ajudam você a fazer uma varredura interna para se posicionar. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar. Pai querido, obrigado
por nesta manhã, a gente ouvir aqui, ó Deus, essas exortações finais. De fato, ó Deus, a gente precisa tão somente de Jesus Cristo. É o maior tesouro, é o que o Senhor tinha para nos dar. Não há algo maior, mais sublime, mais glorioso, mais puro, mais perfeito do que Jesus Cristo. O Senhor nos deu o teu Filho e por meio de Cristo o Senhor nos dá todas as coisas. Da tua parte o Senhor já nos agraciou com todas essas coisas. Agora o problema está em nós, Senhor. Em nós. Às vezes nós achamos que precisamos de algo mais, uma motivação a mais, quando na verdade não precisamos. O que nós precisamos é nos curvar, nos prostrar diante da fonte e beber da fonte, saciar a nossa sede na fonte, inesgotável. Jesus disse que quem crê nele, do seu interior fluirão rios de água viva. Rios de água viva. E quem bebe da água que ele dá, nunca mais terá sede. Oh Deus, tem misericórdia de nós. Porque tantas e tantas vezes parece que nós não nos contentamos em beber da fonte da água da vida. Tem misericórdia de nós. Que tantas e tantas vezes parece que nós não encontramos ainda o grande tesouro. Tem misericórdia de nós, ó Deus, que tantas e tantas vezes parece que as nossas raízes estão fincadas profundamente nas coisas deste mundo. Tem misericórdia de nós, Senhor. Mas também, ó Deus, por outro lado, continua trabalhando na nossa vida, Senhor, despertando-nos para a glória e honra do Senhor, para o Senhor, para uma busca intensa do Senhor, para um desejo intenso do Senhor, para uma comunhão profunda com o Senhor. Se há aqui alguém entre nós que considerou abandonar o caminho do Evangelho, se entristeceu, se enfraqueceu, considerou que outras coisas poderiam dar mais satisfação, ó Deus, em nome de Jesus, trabalha no coração, na vida desse irmão, dessa irmã. Fundamenta, ó Deus, a obra do Evangelho de Cristo no coração desse irmão, dessa irmã. Não tem o menor sentido trocar o caminho do Evangelho por qualquer outra coisa. Faz, ó Deus, uma obra maravilhosa nas nossas vidas, na vida da nossa igreja, na vida das pessoas que aqui vêm, frequentam, os membros, os visitantes. Em nome de Jesus, Pai. É a nossa oração, é o que nós te pedimos. Amém, Deus. Amém.